A Record News preparou uma série de entrevistas, diálogos sobre a fome, que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Nesse primeiro episódio, você acompanha a entrevista do apresentador Rafael Algarte com Jorge Messa, que é atual representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil. Para entender o panorama da fome, é claro que várias vertentes precisam ser analisadas, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. É preciso verificar o que acontece na região urbana, como também no campo, a diferença entre idade e gênero, como isso afeta a vida das pessoas. Para debater um assunto que é extremamente necessário, nós convidamos então o Jorge Messa, ele que é o representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, tem uma vasta carreira acadêmica e uma atuação muito importante em toda a América Latina. Messa, é um prazer recebê-lo aqui para conversar sobre algo que é mais do que necessário. Muito obrigado para vocês pela oportunidade de falar deste tema realmente muito importante, não só para o Brasil, como a região e a nível global também. Messa, o marco estratégico que foi divulgado pela FAO, ele vai trazendo questões que são muito importantes, como a produção do alimento, a sua distribuição e como isso pode ajudar as famílias que necessitam tanto de algo que é básico, que é a alimentação. Quando nós olhamos para os países que compõem a América Latina e que seguem esse marco, quão adequados eles estão nesse momento com um único objetivo que foi divulgado pela agência? Não, o marco estratégico, basicamente, da FAO é nossa oferta de cooperação técnica para os países. Ele é aprovado pelos países membros e define as áreas de intervenção da nossa organização. Efectivamente, o marco estratégico diz que a FAO deve cooperar nos temas de produção, que é muito importante, mas muitas vezes se considerou que a produção era a única medida que devia ser tomada para acabar com a fome, mas agora sabemos que não é a única medida e que temos que combinar um conjunto de medidas adicionais, como a preocupação com a nutrição, preocupação com o meio ambiente, mas também com os temas relacionados a uma vida melhor, tanto nos meios urbanos como meios rurais. Tudo isso fazem parte do marco estratégico da FAO e dos temas nos quais a FAO vai cooperando. Ahora bien, não existe uma receita única para todos os países, pelo tanto, nós temos que compor uma assistência técnica específica país por país. E aí é onde entramos com esse diálogo e discussão com os países para ir definindo os planos, programas de trabalho especificamente. O que sim sabemos é o seguinte, que a segurança alimentar e nutricional, então, precisa a produção de alimentos, mas que estes alimentos estejam disponíveis ao longo do tempo, a disponibilidade ao longo do tempo, também que a população tenha acesso físico e econômico aos alimentos e, finalmente, que os alimentos sejam utilizados adequadamente de uma perspectiva nutricional. Esses são os elementos da segurança alimentar e nutricional que devem estar presentes nas políticas públicas de todos os países. Quando nós olhamos para o relatório de Estado para a Segurança Alimentar e também Nutrição, que foi publicado pela FAO em 2023, nós temos números que são muito alarmantes e uma piora do cenário. São aproximadamente 70 milhões num quadro de insegurança alimentar, mais de 20 milhões no quadro que é de segurança alimentar grave, que é o pior, pelo menos dentro desses quadros que nós temos aqui. Quando nós olhamos, claro que respeitando a perspectiva de cada país, como você analisa a posição do Brasil dentro de todo esse mapa da fome e que nossos países vizinhos também enfrentam? Olha, aqui é importante considerar que, mesmo sendo uma percentagem reduzida de pessoas em situação de subalimentação, é uma situação crítica que devemos prestar toda a atenção possível, não? O valor ótimo de insegurança alimentar de fome é 0%. Não podemos ter 1, 2, 3% e estar satisfeitos com o esforço feito. Tem que ser 0% e continuar esse esforço a 0%. Mas, comparativamente, no Brasil, a prevalência da subalimentação que nós temos medido justamente no relatório que você falou é de 4,7%. É decir, pessoas que estão em uma situação de subalimentação porque estão passando fome. 4,7%. No mundo, esse valor é de 9,2%. Casi 10% no mundo, e em América Latina 6,7%. Então, podemos dizer que Brasil está em uma melhor situação, mas ainda tem muito caminho por diante comparativamente com a região. E temos que também diferenciar o que é fome com o que é insegurança alimentar. A insegurança alimentária no Brasil chega a 32,8% da população, é decir, 32,8% da população estão em essa situação em que
não sabem se vão ter suficientes alimentos, eles estão reduzindo a quantidade e a qualidade dos alimentos e, inclusive, estão deixando de comer um ou mais dias. Na região de América Latina e Caribe, esse valor é de 39%, mas no contexto mundial é de ao redor de 30%. É decir, Brasil, em termos gerais, a inseguridade alimentar está num contexto médio da média global. O grave é que é um valor alto, 32% de inseguridade alimentar e nutricional, grave e moderada, quer dizer que temos que fazer muito trabalho para dar a essas pessoas a segurança. E tem um dado que queria comentar contigo também, que é o acesso a uma dieta saudável, porque as pessoas podem estar se alimentando, mas segurança alimentar quer dizer alimentando-se bem. E aqui temos um problema que o custo das dietas na América Latina e Caribe são altas. O custo de uma dieta saudável é alta. Então, por isso, no contexto da América Latina e Caribe, ao redor de 22% da população não tem acesso a uma dieta alimentária saudável. A nível mundial, a cifra é muito mais grave, 42%, e no Brasil é ao redor de 20%. Então, temos que corrigir, reduzir a prevalência da sua alimentação, que é fome, que agora é 4,7%, tem que ser zero. Insegurança alimentar no Brasil é 32%, temos que reduzir adicionalmente, e também o acesso a dietas mais saudáveis tem que ser melhorar os ingressos ou reduzir os custos das dietas mais saudáveis. Jorge, você falou já em entrevistas que o papel da FAO aqui no Brasil nesse momento não é só de prestar assistência, mas verificar os planos e os projetos que foram aplicados para a nossa população, que infelizmente sofre com essa alternância de política pública para poder combater esse mal. O quão pode ser ruim e maléfico para o nosso povo não ter uma política permanente de Estado para justamente debater esse tema? Pois é, isso que é importante, que sempre a luta contra a fome tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política específica de um governo. E, além do mais, o trabalho em reduzir a fome é um trabalho de longo prazo, que tem que ser, quando se reduzem os valores, as percentagens, tem que ser mantidos ao longo do tempo. Não podemos dizer, pronto, saímos do mapa da pobreza e agora podemos relaxar e podemos enfocar nossos investimentos e atenção em outro tipo de medidas e políticas que são também necessárias, mas que o tema da fome tem que ser mantido. E aí são duas coisas importantíssimas, como você sabe. Uma coisa de ação imediata, apoiar as pessoas que estão em situação de subalimentação de fome, e outras o trabalho mais estrutural, mais buscando resolver problemas muito maiores na sociedade, que tem relação ao que te falei: produção, disponibilidade, acesso e uso nutricionalmente apropriado dos alimentos. Então, eu acho que no Brasil teve um esforço muito importante em redução da fome, que lastimosamente nos últimos tempos, tanto por el Covid, pero também pela mudança das orientações políticas, tem se incrementado novamente o valor, e agora se está retomando para fazer um esforço para reduzir. E aí eu acho que é aquilo que se aprendeu. Muito importante a articulação de políticas públicas. Não uma só política não soluciona o problema. É um conjunto amplo de políticas públicas que tem que ser articuladas, porque se vocês veem, em alguns países temos várias políticas públicas, mas o reto está na articulação das políticas públicas. As políticas públicas se combinarem e actuar especificamente sobre grupos da população que estão em situação de pobreza. E outro aspecto que a gente, de alguma maneira, aprendeu é que temos que vincular temáticas que não tinham sido vinculadas no contexto do esforço por reduzir a fome, por exemplo, o tema do cambio climático. E as populações em situação de vulnerabilidade e de fome têm que ser parte da solução e também beneficiar-se dos esforços e dos programas que têm que ver com a redução das mudanças climáticas, da mitigação e da adaptação ao cambio climático, que está muito relacionado com o tema da fome. Um conjunto de políticas públicas de vários sectores articuladas. Eu queria ouvir o senhor justamente sobre a agricultura familiar. O governo brasileiro aposta nessa possibilidade para mudar os números quando nós olhamos para a fome no nosso país. O Brasil já contou com programas no início do governo Lula, anteriormente, e hoje, mais uma vez, trabalha dentro dessa possibilidade. Eu queria ouvir do senhor o quão a agricultura familiar e esse processo é importante para combater a fome no Brasil. Sim, olha, a agricultura familiar é muito importantíssimo para nós. Nós estamos celebrando o decenho
Desenho Mundial da Agricultura Familiar, não? Pela importância que se deu ao tema do agricultor familiar. E isso supuso, primeiro, uma transformação do conceito do que é o pequeno agricultor para o agricultor familiar. Quando a gente trabalhava sobre a perspectiva do pequeno agricultor, a gente pegava o agricultor e colocava dentro de um processo produtivo como um dos fatores da produção e pensava que otorgar para ele insumos produtivos, maquinária, tecnologia, ia ajudar a produzir alimentos e com ele ia sair da pobreza. Agora sabemos que não é assim. Agricultor familiar é uma pessoa que tem uma família completa e que precisa não somente insumos produtivos, quanto todos os serviços que são necessários para uma família, saúde, educação, lazer, comunicação, todos os serviços, não? E um desses elementos importantes é os insumos para a produção como um apoio. Agora bem, também nos tem demonstrado a prática de que se nós damos ao agricultor familiar esses insumos, a tecnologia, essas facilidades para a produção, enquanto ele não tenha um mercado garantizado que compre os produtos, ele não volta na atividade ou volta à atividade, mas de uma maneira desmoralizada. Ele tem que ter um espaço para poder vender seus alimentos. Então, um programa de compra de alimentos da agricultura familiar como um mecanismo e um incentivo para que o pequeno agricultor familiar, que os agricultores familiares tenham incentivo de continuar na atividade é importantíssimo. Por outro lado, temos que entender também que é uma questão estratégica de supervivência de toda a sociedade, posto que mais de 65%, 70%, dependendo do país, dos produtos que são consumidos na dieta básica, na alimentação básica, vêm dos pequenos agricultores familiares. Pelo tanto, ajudar os pequenos agricultores familiares é importantíssimo porque é um tema estratégico de desenvolvimento social em seu conjunto. E aí a importância e o foco que devemos pôr na agricultura familiar. E efetivamente o governo do Brasil está retomando esse esforço de ajudar a agricultura familiar e, además, tem muitas lições aprendidas do Brasil que são utilizadas no mundo para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, não? Que é nosso interesse, não somente trazer cooperação em certos âmbitos para o Brasil, mas pegar as experiências e conhecimentos do Brasil e levar para outras partes do mundo. O relatório sobre o financiamento para a insegurança alimentar, tanto no Brasil como também na América Latina e Caribe, ele traz um dado que é chocante e fala sobre a inércia. Como não agir também é algo muito significativo e custoso. Ali nós tínhamos um montante de aproximadamente 6,4% do PIB sendo responsável quando o governo não consegue fazer um movimento para acabar com a fome. E se ele fizesse justamente algo contrário, ele economizaria uma porcentagem muito significativa, chegaria a um gasto de 1,5% do PIB. Para chegar num dado como esse, uma discrepância desse montante, o senhor acredita que é uma falta de política pública ou, na verdade, elas existem, mas não funcionam? Eu acho que este análise e estes dados que a gente vai publicando e chamando a atenção ajudam muito na definição de políticas públicas. É decir, é importante ter os dados como uma base científica para um melhor desenho de políticas públicas. Logicamente, o esforço não é imediato. Estamos vendo, por exemplo, o cambio climático, nós falávamos de cambio climático faz 20 anos e agora estamos mais acelerados implementando políticas públicas para o cambio climático. Lamentavelmente, não é uma questão específica do Brasil, sino no contexto global de humanidade, nós precisamos chegar a uma situação, muitas vezes exacerbada do problema para tomar ação. Não esta situação específica no tema do investimento, tem investimentos no tema de combate à fome e o que a gente está fazendo é chamando a atenção de que estamos muito mais expostos, crescer e a escala dos esforços. Como você falou muito corretamente, o estudo indica que se não fazemos ação, se não tomamos ação, vamos ter o custo da inação é alrededor de 6 e pouco do produto interno bruto global, ou seja, o custo é altíssimo. Então, e já estudos e políticas falaram faz muito tempo de que é muito mais sostenível e adequado investir em reduzir a pobreza e a fome que pagar as consequências da pobreza e da fome. Então, temos que fazer esse cambio. Em lugar de
passar a remediar os problemas com os sistemas de saúde, com os sistemas de seguro de saúde, de atenção pós situações de emergência por falta de nutrientes adequados na população que afeta a saúde. Temos que passar a uma posição preventiva de investimento em aqueles temas que são necessários para acabar com a fome, acabar com a pobreza e melhorar a nutrição da população, não? Os dados que se refletem no estudo são elevadíssimos. Se fala de 300 a 360 mil milhões de dólares necessários por ano para hacer frente à situação da fome, da desnutrição e da pobreza. Mas, por outro lado, os custos também que nós temos são enormes por não fazer frente a essa problemática. O senhor deve ter visto que terminou no mês de abril o prazo para que as indústrias façam uma mudança significativa no rótulo dos alimentos, retirando ali, pelo menos, dados que estavam mais escondidos, colocando mais presentes, como açúcar adicionado e todos os componentes que fazem muito mal para a nossa saúde. Eu queria ouvir do senhor exatamente o impacto que isso tem para um país como o nosso, onde o nível de pobreza é muito grande e esses alimentos são mais baratos. E é por isso que as pessoas consomem mais. Isso pode, sozinho, mudar o comportamento das pessoas? Eu acho que, mesmo tendo limitação de renda, podemos ter uma melhor alimentação. É decir, não necessariamente temos... Sim, você tem razão no sentido de que muitas vezes a alimentação pouco saudável resulta mais barata e está mais facilmente à disposição. Mas, se a população, mesmo sem elevados níveis de renda, começa a fazer uma seleção mais apropriada dos alimentos, considerando aqueles que são mais nutritivos para ele, todo o sistema alimentar vai se mudar para atender a esse consumidor. Mesmo aqueles que agora estão fazendo produtos ultraprocessados, com altos níveis de certos elementos que não são apropriados para a sua saúde, eles vão ter que ajustar-se para atender a um consumidor, inclusive de menores ingressos, mas que está procurando se alimentar melhor e entende as consequências positivas de uma melhor alimentação. Mas também é importante considerar que colocar aí a tabela de informação dos contenidos de certos elementos que utilizam os produtos para nós poder fazer uma seleção é muito importante. Eu te vou colocar aqui um tema que eventualmente muitas vezes é mal considerado, no sentido de que, desde minha perspectiva, a maior parte da população, incluindo-me a mim em muitos casos, somos analfabetos desde a perspectiva nutricional. Talvez podemos saber escrever e ler, somos alfabetos, que escrevimos, mas desde a perspectiva nutricional somos analfabetos porque não temos condições. Quantos de nós, quantos da população em geral tem condições de ler uma etiqueta com essas informações tão apuradas sobre conteúdos de certos elementos que vai consumir? Temos que ter uma população muito mais educada, e isto vale tanto para as pessoas de ingressos baixos, de renda baixa, mas também de renda alta. Então, é um primeiro passo e que tem que ser complementado. Por exemplo, a complementação em muitos países se dá porque já não se vendem nas escolas produtos que têm elementos altos de sal, de grasas, de açúcares, já não são vendidas nas escolas, e isto por lei. Então, a primeira lei é etiquetar, e a segunda lei é tirar isso das escolas. Ou, por exemplo, fazer propaganda de alimentos em horários onde as crianças, de alimentos que não são saudáveis, que têm etiquetas em horários onde as crianças estão vendo televisão, por exemplo. Então, é complementar, é uma das medidas. Não é uma medida que vai solucionar tudo, mas é uma medida muito importante. A informação para o consumidor é muito importante, e em alguns elementos combinados com educação, formação nutricional, são eficientes. Nos últimos anos, nós acompanhamos aqui no país uma piora no quadro, principalmente nas terras indígenas. Quando nós olhamos para os Yanomamis, eles representaram muito essa dificuldade quando olhamos para a desnutrição, afetando muito essas comunidades. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina disse que só a entrega do alimento não é o suficiente. Outros componentes precisam ser trabalhados. Eu queria ouvir nesse momento como a FAO analisa essas políticas para ajudar essa população e quais são os planos que podem ser adotados para populações, principalmente nesse tipo. Nós temos uma política específica para povos indígenas de segurança alimentar e nutricional, não? E, sobretudo, nós consideramos que é importante gerar uma estrutura de governo específica e especializada nos povos indígenas. Não podemos tratar eles de maneira igual porque não são e não estão em situação igual. Agora, se vemos os dados, existe uma diferença significativa entre a pobreza e a fome no meio urbano
e o meio rural, onde no rural, dependendo do país, muitas vezes é o dobre ou triple do urbano. Mas quando vemos entre o geral nacional e as populações indígenas, muitas vezes os indicadores e pobreza chegam a 4 ou 5 vezes mais do que o geral da população. Mas a atenção não pode ser a mesma que com a população não indígena. Temos que ter políticas mais específicas e especializadas, começando desde os processos de diálogo, de consulta livre, prévia e informada que estamos mandatados para fazer com eles, não? Garantizar que efetivamente nas ações de solução eles estão involucrados e são conscientes e tomam decisões sobre isso. Segundo, importante que as soluções tenham um caráter cultural, étnico apropriado. Não podemos levar a populações em situações indígenas o mesmo tipo de alimentos que nós temos para populações não indígenas. Eles têm outro tipo de costumes, outro tipo de alimentação. Terceiro, temos que tentar desenvolver ou reconstruir para as populações indígenas da maneira mais apropriada possível, rapidamente possível, seus meios de subsistência. Muitas vezes o problema é que esses meios de subsistência, por diferentes motivos, foram desestruturados, não? E o objetivo que nós temos e a aproximação que nós temos com eles, com consulta livre, prévia informada, reconstituir rapidamente seus meios de subsistência, que é vital, para que eles mesmos possam gerar aqueles alimentos que são parte de sua dieta, parte de sua cultura e de seus costumes, não? E um assunto essencial com os povos indígenas é garantizar seu território, não? Garantizar esse território que é justamente para eles de sua casa, seus meios de obtenção de medicina, mas também de alimentação é importantíssimo. E não somente garantizar o território, os limites do território, mas as condições naturais desses territórios. Aqui no Brasil é muito comum as críticas quando nós olhamos para as famílias que recebem o auxílio do governo para conseguir se sustentar, comprar uma cesta básica e levar o alimento para a mesa, principalmente durante o período eleitoral. A crítica ela é muito presente quando há uma narrativa onde as pessoas ficam muito presentes e literalmente agarradas ao único candidato que permanece fornecendo aquele auxílio. Como o senhor vê essa possibilidade para que não aconteça esse tipo de comportamento e essas famílias consigam evoluir, não ficando ali tão refém de um auxílio que é importante, mas que não pode ficar servindo nesse instante como algo para garantir o voto? Pois, como eu te falava, precisamos sempre trabalhar em duas vias. Uma via de ação imediata. As populações vulneráveis que estão em situação de fome, não podemos dizer que esperem até uma situação em que tenhamos uma melhora, uma melhora estrutural maior em respeito ao combate à fome e que as coisas tenham se melhorado estruturalmente para que elas sejam atendidas e saiam da fome. Temos que ter uma ação imediata neles e ajudar transferindo recursos, alimentos e qualquer tipo de programa que é importante para que ele tenha acesso, porque lembremos que a alimentação adequada é um direito fundamental da população, incontestável. Não podemos contestar esse direito, já está consagrado, direito a uma alimentação adequada e incontestável. E para isso, eventualmente, em situações urgentes, temos que ter uma resposta imediata. E isso implica transferência de renda, isso implica transferência de alimentos, isso implica investimento do Estado. E acompanhar isso, logicamente, com políticas estruturais de geração de emprego, empregabilidade para a população, formação, oportunidades laborais, geração de mercados para produtos específicos e uma série de outros elementos mais importantes também estruturais para tirar essa pessoa definitivamente da zona de risco e da zona na qual se encontra em fome. Essas últimas publicações que foram feitas pela FAO, é possível olhar um panorama que é muito mais abrangente quando verificamos aonde a fome assola mais. Há uma identificação muito clara das pessoas acima de 15 anos dentro desse panorama, mas também uma diferença muito significativa entre gênero, entre homens e mulheres. Eu queria ouvir do senhor se há uma repetição desse comportamento nos países em desenvolvimento. Isso é uma máxima que vai se aplicando em cada um deles? No caso das mulheres, a situação existe lamentavelmente umas condições diferenciadas para o desenvolvimento socioeconômico de homens e mulheres em todos os níveis, não? E mais fortemente nos níveis socioeconômicos de menores ingressos e menores de desenvolvimento. O problema está em que
precisamos desenvolver política pública específica para a situação das mulheres. Outro dia estava falando a respeito do crédito para as mulheres, não? Que não pode ser o mesmo crédito que para os homens, porque elas não têm as mesmas condições de garantizar um crédito ou um rendimento ou as condições para acesso ao crédito. Necessitamos ter condições específicas. As mulheres também ocupam muito do seu tempo na atividade de cuidados, não? E sobra muito pouco tempo para a atividade produtiva. Então, aí entra já um tema estrutural muito mais grande de um entendimento entre homens e mulheres de compartilhar responsabilidades na família. Em termos gerais, efetivamente, há um desbalance entre homens e mulheres. Quando vemos os dados de insegurança alimentária, por exemplo, é impressionante como a insegurança alimentária é muito maior naqueles hogares que têm mulheres como cabeça do hogar, em comparação àqueles hogares onde tem homens como cabeça do hogar. E é exatamente por isso, as mulheres têm uma série de tarefas que tiram muito do seu tempo produtivo remunerado e que não são beneficiadas por outro tipo de programas, não? De aí que nós estamos apoiando o desenvolvimento de uma política de cuidados no qual a mulher possa, por exemplo, em função do número de pessoas que tem no seu hogar, dos quais ela cuida, possa reduzir o ano para aposentadoria, por exemplo, não? Para que ela possa ter mais tempo para se dedicar a outras atividades que possam ajudá-la a desenvolver-se intelectualmente, economicamente, não? Ou inclusive pensar em que deveriam receber pagos diferenciados pelas atividades de cuidados que fazem no hogar, porque o benefício é não somente para a família, sino para toda a população. Essa é uma situação grande que tem que ser corrigida e para o qual existem algumas propostas de políticas públicas que devem ser desenvolvidas. Eu queria muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, falar de um assunto que é tão necessário. É preciso analisar essas camadas, entender as diferenças que compõem cada uma delas, não só no Brasil, mas como você tem atuado, inclusive, na América Latina, entender como a FAO olha para essa questão e ajuda, pelo menos, a diminuir esses números. Como você disse, uma pessoa já passando fome é muita coisa e isso precisa chegar numa estaca que é zero. É um problema que tem que ser sanado. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigado, para mim foi um prazer. Muito obrigado. Um grande abraço. Até.